ele nasceu em 1879 e faleceu em 1962, portanto, ele participou das duas grandes guerras mundiais. Como médico, começou a trabalhar numa instituição psiquiátrica, atendendo crianças com problemas de comportamento, com distúrbios motores ou mentais, e chegou a elaborar uma tese que recebeu o nome de Criança Turbulenta, e essa tese já estava concluída quando ele foi participar como médico do movimento da Primeira Guerra Mundial. Então, ele percebeu que determinados comportamentos dos soldados ocorriam sem que houvesse qualquer problema neurológico, como as crianças que ele atendia apresentavam. Foi quando ele percebeu que havia uma ligação muito forte entre emoção, razão ou emoção e os comportamentos que ocorriam, e modificou sua tese. Neste momento que ele começa a trabalhar, havia sobre emoção duas teorias em destaque. Uma que considerava a emoção algo catastrófico, que desorganizava o comportamento do indivíduo, e outra que considerava a emoção algo energético, que estimulava para um comportamento mais estimulado, mais adequado para resolver uma situação. Ele vai concordar com as duas posições, dizendo: a emoção é isto e aquilo. Aliás, em Vallon, tudo nunca é isto ou aquilo, é isto e aquilo. Mas ela, acima de tudo, é um recurso de sobrevivência humana, porque quando o bebê nasce e é totalmente desprovido de recursos para se haver sozinho, é pela emoção que ele se liga ao outro, pelo choro, pelo grito, pelos movimentos desordenados, que o outro vem cuidar dele, e com isso garante a sobrevivência. E é interessante também pensar que Vallon é entendido de uma forma meia truncada por algumas pessoas. Alguns pensam: Vallon é o psicólogo da emoção, outros: Vallon é o psicólogo da criança, outros: Vallon é o idealizador do projeto Langevin Vallon sobre a reforma do ensino francês. Na verdade, ele é tudo isso, mas ele é principalmente um psicólogo do desenvolvimento. Ele não foi pedagogo, ele foi psicólogo do desenvolvimento, mas a teoria dele dá pistas muito boas para quem trabalha em educação, quem trabalha em formação de professores, quem é professor de criança pequena. Dando um exemplo, se eu sou uma professora que trabalho com crianças de 3 a 4 anos, se eu não conhecer as características desse período, eu vou entender que eles estão se movimentando porque são indisciplinados. Então, isto daí decorre, do ponto de vista da pedagogia, esta ideia. Bom, um ambiente vazio, sem nada que a criança possa aproveitar, possa se utilizar, é um ambiente muito propício à indisciplina. Como formadora, agora pensando como formadora, há aspectos da teoria dele que são boas pistas. Então, por exemplo, quando ele discute a questão da emoção, que é muito importante na teoria dele, a questão da afetividade, que engloba emoção, sentimento, paixão, a gente tem que ter em vista que mesmo o adulto, quando ele está numa situação de formação, eu tenho que criar um ambiente livre de pressão, livre de situações que provoquem medo, para que ele utilize o seu tempo para aprender e não para vencer as emoções. Diretamente voltado para a pedagogia, para a educação, ele dialogou com os pensadores da Escola Nova. Ele analisa Rousseau, Montessori, Froebel, de Crowley, mostrando o que ele chama de dicotomias,
que essas teorias fazem, tendendo ora para privilegiar o indivíduo, ora para privilegiar a sociedade. E na análise que ele faz, o que o educador que de forma mais coerente faz esta junção, esta integração indivíduo-sociedade é De Crowley, um educador belga, que vai trabalhar com os centros de interesse. Ele diz que ele sim consegue trazer a sociedade para dentro da sala de aula. Ele conhecia a obra de Piaget, o Piaget faz referência a ele. Quando houve uma sessão de homenagem ao Vallon, depois de sua morte, o Piaget esteve presente e disse que ele ia discutir uma questão sobre a qual não havia qualquer divergência entre ele e Vallon, que era a questão da imitação. Então, os dois conheciam as obras e tinham algumas divergências. No caso do Vallon, é uma coisa assim que fica bem patente na obra dele, é que o caminho do desenvolvimento é da socialização para a individualização. O indivíduo, ao nascer, já cai num caldo de cultura e ele se socializa primeiro, para depois, mais tarde, e gradativamente se individualizando, se tornando um ser que se entende como único, diferente dos outros. E Piaget vê isso ao contrário, né? Então, há, assim, algumas propostas que há o diálogo, mas ele afirma a posição dele, que é sempre esta, da socialização para a diferenciação. Isso ele mostra de uma forma cristalina nas obras dele. Eu penso que o conceito mais importante da teoria de desenvolvimento de Vallon é o conceito de integração. O conceito de integração, porque ele leva em conta dois aspectos: a integração organismo-meio, ou seja, a integração dos componentes que são recebidos da própria espécie e dos antepassados, e os fatores ambientais, que são muitos. Meio também é um conceito muito importante na obra do Vallon. Ele distingue entre meio, como um conjunto de circunstâncias mais ou menos duradouras, no qual as pessoas passam grande parte de sua vida, e meio de ação, isto é, um meio que oferece instrumentos para a criança, ou mesmo para o adulto, agir. Há uma frase dele que é assim: o meio no qual a criança vive e com o qual ela sonha, eles são fundamentais no seu desenvolvimento. Ele não coloca meio só como meio concreto onde a criança vive, mas como o meio que ela sonha, que ela representa. E isso dá para a escola uma importância muito grande, porque ela tem que dar à criança elementos para que ela perceba que, mesmo se no momento ela esteja numa situação que não tem muitas possibilidades para ela se desenvolver, ela pode sonhar com outros meios e, com o conhecimento que ela vai adquirir na escola, com a ajuda dos professores, ela pode pensar em mundos diferentes do que ela está vivendo. Não se pode deixar de falar da afetividade, porque eu acho que assim, a grande contribuição que ele trouxe é mostrar que a afetividade, o conjunto afetividade, ele é constitutivo da pessoa. A afetividade é a capacidade que nós humanos temos de sermos afetados pelo mundo externo e pelo mundo interno. No caso da afetividade, eu tenho emoções, que é assim, ela é efêmera, ela é contagiosa e ela é expressiva. Uma emoção, o outro percebe imediatamente. Já o sentimento tem um efeito, tem uma conotação cognitivizada. Ele tem mais, entra já o cognitivo. E paixão para Vallon é algo bem diferente do senso comum. A paixão para ele é quando
a razão está ainda mais fortemente agindo. Isto é, eu sou capaz de camuflar, de esconder emoções e sentimentos para atingir um objetivo que é muito importante para mim. Eu acho que, para quem vai fazer uma primeira leitura de uma obra mesmo, de uma obra do Vallon, uma boa leitura é começar pelo Do Ato ao Pensamento, quando ele faz exatamente o caminho do pensamento, quer dizer, como começa da inteligência prática ou das situações, do concreto, e chega ao abstrato. É uma obra, não é muito longa e não tem tantos detalhes, vamos dizer assim, detalhes médicos, detalhes assim de descrições minuciosas como, por exemplo, as origens do caráter. E do ponto de vista de estudiosos de Vallon, bom, sem falsa modéstia, eu diria que é um livro que ajuda quem vai começar a estudar Vallon e ainda não leu nada dele, é ler exatamente Henri Vallon, Psicologia e Educação, que Abigail Marrone e eu organizamos, que é uma coletânea que tem ali os vários estágios. Então tem uma introdução da professora Abigail, que é muito interessante porque ela discute de forma muito objetiva o método de trabalho do Vallon, usando o materialismo dialético, apresenta os diferentes estágios, fala das leis de desenvolvimento. E um outro livro, que é A Constituição da Pessoa, na proposta de Vallon, aí nós pegamos os vários conjuntos funcionais. E o capítulo final eu escrevo sobre ser professor na proposta de Henri Vallon.